da geografia local e regional. Como estamos num curso de uma instituição situada na região sul-fluminense, né, ou na região do Vale do Paraíba Fluminense, né, o Centro Universitário de Barra Mansa, UBM, é uma instituição localizada nessa região e que atende basicamente, ou primordialmente, a alunos que residem nessa região. Vamos falar sobre ela, né, do ponto de vista geográfico, né, procurando apontar algumas características da geografia local e regional que mereçam maior atenção e que sirvam de base para que a gente construa ou elabore aulas, né, atividades didáticas que possam transmitir aos alunos conhecimento geográfico sobre a nossa região. Em primeiro lugar, então, devemos ter claro, né, que a definição de uma região nem sempre é uma coisa tranquila, né, ou uma coisa que possa ser feita sem divergências. Existe uma divisão oficial, né, feita pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia, ou por outros órgãos, né, que se refere a uma microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, né, que é microrregião essa que é composta por 9 municípios, né, relaciono eles aqui em ordem alfabética: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda. Então, portanto, são 9 municípios que configuram uma região ou uma microrregião que a gente chama de Vale do Paraíba Fluminense. Há alguns outros municípios que são muito próximos dessa nossa região, né, onde se situa aqui o nosso centro universitário, onde, acredito eu, residem a maior parte dos alunos do BM. Existem alguns outros municípios muito próximos que podem ser acoplados aí numa definição um pouco mais ampla de região, ainda que não seja oficial, mas que a gente pode considerar também, porque a gente tem contato bastante frequente com esses outros municípios, ou com pessoas que moram, que residem nesses outros municípios próximos, né, geograficamente próximos. Muitas vezes, inclusive, são alunos aqui da nossa instituição. Então, municípios como, por exemplo, Barra do Piraí, Pati do Alferes, Valença, Vassouras, né, municípios relativamente próximos, né, que podemos agrupar aí também nessa ideia de Vale do Paraíba Fluminense, ainda que oficialmente eles não sejam relacionados dessa maneira, né? Então vamos abordar aqui a geografia local, regional, a partir desses 9 municípios a que eu me referi anteriormente, mas, se quisermos, também ampliando para municípios próximos com os quais a nossa região tem uma relação de proximidade histórica, geográfica, em suma, né? Bom, primeiro aspecto que chama atenção ao tratarmos a geografia do Vale do Paraíba Fluminense diz respeito ao próprio nome da região, né? Quando falamos do Vale do Paraíba Fluminense, estamos falando do quê? Da região atravessada pelo rio Paraíba do Sul, né? Que é o dado geográfico, né? O aspecto geográfico mais relevante para falarmos da nossa região. Não por acaso, é ele que dá nome à nossa região, né? O rio Paraíba do Sul, como vocês sabem, é o maior rio da região sudeste do Brasil, né? O Brasil é um país de muitos rios, né? Um território de muita água, né? É um dos países que concentra a maior quantidade de água doce do mundo, né? Rios gigantescos. Mas esses rios, os grandes rios brasileiros, os rios mais impressionantes em termos de extensão e volume de água, se situam principalmente na região norte, ou norte-centro-oeste, né? Aqui na região centro-sul,
e mesmo no Nordeste, existem rios não tão grandes, né? Mas entre eles, pelo menos no que diz respeito à região Sudeste, que como vocês sabem também é a região que concentra a maior parte da população brasileira, né? Os estados do Rio, de Minas e São Paulo são disparado os estados de maior população brasileira, né? Que juntos formam mais de 40% da população brasileira, portanto uma região populacional, do ponto de vista populacional, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista econômico, de grande importância no Brasil. Nessa região, o rio mais importante, né? Curso fluvial que tem mais importância, que é maior, que tem mais importância, é exatamente o Rio Paraíba, que atravessa aqui a nossa região, né? Então é o maior rio da região Sudeste, só por aí a gente percebe que se trata de um rio importante. Ele banha os 3 grandes estados da região Sudeste, né? Ainda que ele esteja mais... Ele nasce em São Paulo, mas ele atravessa o estado do Rio de Janeiro todo, né? E encosta em Minas Gerais, e alguns de seus trechos eles servem inclusive como divisa entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Agora, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, o que é a bacia hidrográfica? O conjunto, todo o território banhado pelo próprio rio e também pelos seus afluentes, ou seja, aqueles rios menores que desaguam no Paraíba, né, que formam uma rede fluvial, uma rede de rios, né, de rios menores, às vezes até rios muito pequenos, mas que vão formar uma bacia hidrográfica, né, que são, então temos o Rio Paraíba, né, que é o rio principal, temos uma série de rios que a gente chama de afluentes, né, que desaguam no Paraíba, e rios menores que desaguam nesses afluentes, portanto formando uma teia, né, de água, né, uma teia hidrográfica que a gente chama de bacia hidrográfica. Né? Todos os grandes rios têm a sua bacia hidrográfica, com o Paraíba não é diferente. No caso do Paraíba, a sua bacia hidrográfica abrange mais de 180 municípios, né? Alguns certamente não são banhados pelo Paraíba, mas são banhados, são percorridos por rios menores que desaguam no Paraíba e que, portanto, como eu disse anteriormente, integram a chamada bacia hidrográfica do Paraíba. Então, ao falarmos do Paraíba, é um rio de enorme importância na nossa região, ele atravessa o centro de Resende, de Barra Mansa, de Volta Redonda, né? Segue aí em direção a outras regiões do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Ele tem uma importância então evidente, visível aqui para quem mora nessas cidades, mas ele na verdade tem a sua bacia, ele compõe uma bacia hidrográfica que vai muito além da nossa região e que, repito, engloba mais de 180 municípios de 3 estados, Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Outro aspecto, mesmo fora da bacia hidrográfica do Paraíba, o rio tem enorme importância. Por quê? Porque ele abastece, né, muitos municípios, né? O Paraíba é fonte de água potável para milhões de pessoas, inclusive vem principalmente do Rio Paraíba o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e mais do que do Rio de Janeiro, toda a área metropolitana do Rio de Janeiro, né? A Baixada Fluminense, né? Ou seja, uma região que tem dezenas de milhões de pessoas, né? Seguramente supera os 10 milhões de pessoas, podemos dizer algo em torno de 13 milhões de pessoas, né? E o abastecimento dessa área gigantesca em termos de população se dá através de águas que são retiradas do Paraíba, né? Porque o Rio de Janeiro, apesar do nome Rio de Janeiro, não tem nenhum grande rio, né? Nenhum curso fluvial capaz de abastecer a cidade, né? Então, na medida que o Rio de Janeiro foi crescendo, não só o Rio, como as cidades ao seu redor, né, do chamado Grande Rio, né, da área metropolitana, chegou num certo momento que as autoridades perceberam que, olha, é necessário que a gente busque água de algum lugar para que possa haver um abastecimento, né, contínuo, né, de água tratada, de água potável, para uma população que não para de crescer. A solução foi transpor, né, fazer um mecanismo de transposição, de retirar águas do Rio Paraíba e também do Rio Piraí para
levar para um rio menor, o chamado Rio Guandu, na Baixada Fluminense, e dali então ser levada ao Rio de Janeiro, do Iguaçu, do Caxias, toda aquela cidade do Grande Rio. Então há um mecanismo aí a partir da cidade de Piraí, Barra do Piraí, Piraí, onde parte das águas do Rio Paraíba são transpostas, ou seja, elas são transportadas para um outro curso de rio, menor que o Rio Guandu, e dali então abastecer o Rio de Janeiro e as cidades do Grande Rio. É uma das grandes obras de engenharia feitas no Brasil no século XX e que viabilizaram o abastecimento de água, que viabilizou o abastecimento de água dos cariocas e do Rio de Janeiro, da cidade do Rio e seu redor. Então, o Rio Paraíba, nós temos aí um dado geográfico de extraordinária importância, né, que dá nome à nossa região, o Vale do Paraíba, e, como eu disse, estende a sua influência, a sua importância a áreas, a territórios que vão muito além do nosso. O relevo, né, outro aspecto importante da geografia, né, o relevo do Vale do Paraíba, em primeiro lugar, o vale é em si um aspecto que tem a ver com relevo, né, uma área um vale, ou seja, uma área que um rio corre. Né? Agora, a nossa região, o Vale do Paraíba, ele é demarcado por duas grandes cadeias de montanhas. Né? De um lado, nós temos aí na parte que divide o estado do Rio, a parte do estado do Rio, com o estado de Minas Gerais, a região ali de Resende, Itatiaia, a grande Serra da Mantiqueira, né, que é um conjunto de elevações, né, bastante altas para os padrões brasileiros, que marcam aqui a vida, que influenciam de alguma maneira a vida da nossa região, né, já que inclusive parte da nossa região encosta na Mantiqueira e que faz parte dela de alguma forma. Né? Na região da Mantiqueira, na chamada Serra da Mantiqueira, está situado o famoso Pico das Agulhas Negras, que é o ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro, né? E que é o quinto mais alto do Brasil. Então nós temos aqui, bem próximos de nós, um dos pontos a quase 3.000 metros de altitude, né, que é o Pico das Agulhas Negras, situado dentro do Parque Nacional do Itatiaia, né, na região de Resende e Itatiaia. Né. Por outro lado, nós temos no outro extremo do vale, na outra parte do outro lado do vale, separando nossa região do litoral, da região do litoral, especialmente do litoral de Angra dos Reis, nós temos a Serra do Mar, né, que é dividida que é nomeada de diferentes maneiras, dependendo do seu trecho, mas ela é uma grande cadeia de montanhas que separa o litoral brasileiro, a região do litoral, próximo ao litoral, de regiões do interior, chamada Serra do Mar, né? E que em diversos pontos dela ela tem nomes diferentes, a Serra da Bocana, aqui na região de Bananal, a Serra das Araras, né? Em suma, mas ela forma um conjunto que a gente chama de Serra do Mar e que separa a nossa região do litoral, especialmente do litoral da região de Angra, né, da Baía de Angra dos Reis, que é a área litorânea mais próxima da nossa. Né? Em termos de vegetação, a nossa região era ainda é, mas a vegetação originária da nossa região é a Mata Atlântica, né, que foi ao longo da história, ao longo do tempo, muito devastada. Hoje ainda restam, né, trechos da Mata Atlântica, mas apenas um trecho bem menor do que ela já foi. Né? A Mata Atlântica, que é uma floresta de características tropicais. Né? Então, sob o ponto de vista da geografia física, né, dos aspectos naturais, esses seriam os aspectos mais importantes a serem destacados. Já no que diz respeito à questão da geografia humana, né, dos aspectos relacionados mais diretamente à presença humana, né, no espaço geográfico, alguns aspectos que a gente pode dizer aqui sobre a nossa região, entre outros, claro que esse é um assunto que não quase que infinito em termos de informações que podem ser trazidas, mas ressaltemos algumas. Né? A população, né,
da nossa região, daqueles 9 municípios a que eu me referi como formadores da micro-região do Vale do Paraíba Fluminense, nós temos uma população total de aproximadamente um pouco mais de 700 mil habitantes, né? Então não é uma população pequena, né? Uma população de em torno de 700, um pouco mais não, um pouco menos de 700 mil habitantes distribuídos naqueles 9 municípios que eu me referi no primeiro momento. Como vocês sabem, né, acredito que essa seja uma informação bastante conhecida de todas, o maior município da nossa região, é claro, é a cidade de Volta Redonda, uma cidade que tem um território até pequeno, né, mas que concentra a maior quantidade de pessoas, né? Segundo o último censo produzido no Brasil, né, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, órgão responsável por produzir, né, dados, informações das mais variadas sobre o país, né, sobre o Brasil, sobre o país, inclusive dados populacionais. Ele aponta, a último levantamento, o último censo, né, a última contagem de população feita recentemente, no ano de 2022, 21, 22, que esse censo foi feito e foi divulgado muito recentemente. O município de Volta Redonda, né, o mais populoso aqui da nossa região, apresenta uma população residente, né, o critério de contagem das pessoas é onde elas moram, né? Então Volta Redonda tem uma população um pouco maior, pouco mais de 261 mil pessoas, né? Um pouco mais de 260 mil pessoas, portanto. O segundo município mais importante em termos de população, né? A segunda maior população da nossa região é o município de Barra Mansa, com 169 mil habitantes. O terceiro é o município de Resende, com 129 mil habitantes. Então, esses são os três, como não, né, acho que não estou falando nenhuma novidade, são as 3 maiores cidades, os 3 maiores municípios da região. Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, né, que somando, né, que na sua totalidade, tem mais de 500 mil de habitantes, né, concentra, na verdade, a esmagadora maioria da população da nossa região. Fora isso, depois de Resende, o maior município que eu digo em termos populacionais, né, não em termos territoriais, é o município de Itatiaia, que tem 30 mil pessoas, aproximadamente pouco mais, né? Depois, então, vem municípios de porte mais médio para pequeno. Itatiaia 30 mil e pouco, Piraí 27 mil e pouco, Pinheiral 24 mil e pouco, e por aí vai, né? O menor município da região em população é o de Quatis, que tem apenas 13.600 pessoas residentes, segundo o censo de 2022. Nossa região é uma região economicamente desenvolvida, né? Por isso a maioria dos municípios aqui tem o índice de desenvolvimento humano, o famoso IDH, né? que é uma forma de medir a qualidade de vida estabelecida a nível internacional. Inclusive, os municípios aqui da nossa região têm um IDH que é considerado alto, né? Ou seja, de bom padrão, né? Ainda que haja divergências, claro, né? Diferenças entre os municípios da região, alguns com IDH melhor, outros menor, mas de forma geral ele é considerado alto, né? E por fim, eu acho que merece a gente fazer aqui algumas considerações sobre a economia, os dados da geografia econômica da nossa região, né? Como foi falado, inclusive, na aula sobre a história do Vale, né, anterior, que faz parte aqui do nosso conteúdo também, a nossa região já teve no passado uma importância a economia da nossa região já teve no passado uma importância bastante grande na área da agricultura, né? O Vale do Paraíba foi certo momento da história brasileira a região mais rica do país, como produtora de café, né, no século XIX. Depois tivemos um período também onde a atividade pecuária, né, de criação de gado leiteiro, também teve uma expressão importante, né? Portanto, a agropecuária, né, como setor econômico
já teve uma relevância grande no Vale do Paraíba, mas já faz bastante tempo que essa importância decaiu muito. Não desapareceu completamente, ainda há, claro, atividade agropecuária na região, mas ela nem de longe tem a importância que já teve no passado. Em compensação, né, a região já também há bastante tempo passou por um processo, ou vem passando, né, um processo que tem etapas diferenciadas, mas um processo de industrialização, né, bastante significativo, que levou a um desenvolvimento urbano, especialmente nessas 3 cidades maiores, né, que a gente conhece, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, e temos, portanto, então, uma economia em grande medida centrada na atividade industrial, na atividade comercial e de serviços, né? São 3 cidades, claro que as cidades menores também têm essa presença, mas especialmente Volta Redonda, Resende e Barra Mansa são cidades cuja economia se baseia principalmente no setor industrial, no setor de comércio e no setor de serviços, né? Entrando aqui, né, fazendo aqui uma zona de confluência com a história, né, já que história e geografia evidentemente são disciplinas que se interrelacionam, o setor industrial, né, que é marcante aqui na nossa região, ele passou a se desenvolver com bastante força há quase 100 anos atrás, né, 90 anos atrás, quando se instalaram aqui na região algumas indústrias, algumas unidades industriais bastante expressivas, né? Num primeiro momento, destacando o município de Barra Mansa, né? Com a chegada aqui da antiga siderúrgica Barra Mansa, né? No bairro de Saudade, hoje adquirida pela grande multinacional ArcelorMittal, recentemente, que ela mudou de controle dela, né? Tem outros donos, também a antiga companhia Barbará, que hoje tem o nome de Sangoban, que são indústrias pesadas, né? Instaladas na região há bastante tempo, mas principalmente, né, o grande salto da região em termos de desenvolvimento industrial, que já vinha ocorrendo, mas que foi potencializado extraordinariamente com a instalação da CSN, na Companhia Siderúrgica Nacional, que fez definitivamente do Vale do Paraíba uma região industrial, né? Portanto, há bastante tempo, né? A Siderúrgica Barra Mansa e a Companhia Barbará são da década de 30, a CSN do início dos anos 40, portanto, já se aproxima aí de 90 anos que essas primeiras indústrias, as primeiras grandes indústrias se estabeleceram na nossa região. Portanto, é uma região de base industrial bastante antiga. Agora, mais recentemente, né, algumas indústrias foram embora, fecharam, Barra Mansa inclusive perdeu uma série de indústrias que tinha, não tem mais, algumas permanecem, outras não, mas em compensação, a região de Resende, Itatiaia, Porto Real, recebeu há bem menos tempo, né, de coisa de 20 anos para cá, ou menos talvez, algumas importantes montadoras, né, da indústria de automobilística, né, que, como vocês sabem, se estabeleceram fazendo com que a industrialização da nossa região passasse por uma nova etapa, bem mais recente do que aquela primeira que eu estava me referindo, né? Então, esse é um ponto importante. O setor industrial, né, marca em grande medida a geografia, no sentido da geografia econômica da nossa região. O setor de comércio, o setor de serviço também é bastante desenvolvido, né, com essas 3 cidades, pelo menos, né, apresentando centros comerciais bastante desenvolvidos. Outro aspecto que a gente deve ressaltar, né, muito relacionado às características geográficas, de respeito ao potencial turístico da região. Não chega a ser uma potência turística, mas tem alguns setores de atração turística, especialmente a região das Agulhas Negras, né? O município de Resende, Itatiaia, tem exatamente aquele parte da nossa região que encosta ou que integra a região da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira, onde está localizado o Parque Nacional de Itatiaia e o Pico das Agulhas Negras. É uma região muito, poderia até ser, talvez até mais explorada turisticamente, mas ela tem uma atividade turística ali relevante, né?
Então, todos aqui que moram aqui na região conhecem o que eu estou falando, sabem do que eu estou falando, evidentemente, estou apenas aqui assinalando, né, esse aspecto da região. Segundo, um outro setor turístico que tem algum interesse, ainda que também pudesse ser melhor explorado, diz respeito a cidades não exatamente do Vale, mas próximos a ele, né? A cidade de Vassouras e a cidade de Bananal, né? Bananal, que é inclusive situado no território paulista, no estado de São Paulo, mas muito próximo aqui de nós, né? Que tem conjuntos arquitetônicos bastante significativos do século XIX, né? Na época do café, e que também atrai uma certa atividade turística, um turismo histórico, né? Então temos essa atividade. Por fim, para a gente encerrar, né, esse assunto que a gente ficaria aqui esmiuçando dados geográficos, físicos ou sociais variados, mas outro aspecto que merece também uma consideração, porque ele é bastante relevante, é a localização da nossa região, né? Ela é situada no principal eixo econômico do país, né? Entre as duas maiores metrópoles brasileiras, né? São Paulo e Rio de Janeiro, são cidades próximas da nossa região, às quais a gente chega com bastante facilidade, né? Até porque a nossa região, inclusive as principais cidades, é atravessada pela rodovia Presidente Dutra, que é uma das principais rodovias do país e é que liga exatamente as duas maiores cidades, que passa aqui, né, do nosso lado, e isso faz com que a nossa região, o Vale do Paraíba, tenha vamos dizer assim, seja uma região muito integrada, né, aos fluxos econômicos, poderíamos dizer também os fluxos culturais, né, sociais da sociedade brasileira, em função da localização, né? Ela está no principal eixo econômico do país, né? Falei de Rio e São Paulo, mas lembrando também que é uma região muito próxima de outro grande gigante do Brasil, que é o estado de Minas Gerais. Por fim, então, são, né, essa nossa última aula dedicada à geografia local e regional procurou apenas, claro, pontuar, né, algumas características que chamam mais atenção, a partir das quais a gente deve construir os nossos materiais didáticos, né, para trabalharmos com as séries iniciais ou com outras séries, mas, né, a reflexão em torno da geografia, assim como também da história regional, é bastante rica, pode ser explorada em vários sentidos, né, diferentes níveis de detalhamento, e o que eu procurei apresentar aqui foi apenas alguns pontos a partir dos quais a gente pode e deve trabalhar.